Nosso texto de hoje está na carta aos Filipenses, escrita por Paulo de Tarso, capítulo 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. E está sendo comentado aqui no capítulo 11 do livro Fonte Viva, sobre o título de Glorifiquemos. Vamos à leitura breve para a gente poder analisar o texto. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendita seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é a maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Oh, que texto profundo para a gente. É uma dificuldade muito grande nossa, a gente conseguir compreender que a terra, essa grande escola que a gente vive, é um lugar de muito sofrimento. Mas é um lugar de muito sofrimento porque cada um de nós que está aqui mergulhado na carne e osso, nós estamos naquela fase de burilamento. Está sendo trabalhado, é como se fosse assim a obra de Deus, né? E que daqui a pouco vai ficar pronta. Mas para ficar pronta ele vai submetendo a gente às nossas provas, essas dificuldades que a gente tem no início, mas que só vão enriquecendo a gente, trazendo experiências para a gente. Então, quando ele coloca aqui para a gente a comparação que ele fala, o vaso, o arado, a madeira, a seda, né, o Emmanuel sempre muito poético, né, a flor, o enfermo, depois que fica bom, olha para trás e muito obrigado, porque se não fosse as dificuldades que eu vivi, eu não estaria aqui hoje. Quando a gente está vivendo, é muito difícil a gente conseguir reconhecer que Deus está por trás disso tudo, está planejando isso tudo para a gente fica, meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas eu me lembro de uma lição que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele fala assim, a verdadeira desgraça. E esse texto vem falar assim, que normalmente a gente é muito imediatista, achando que a verdadeira desgraça está no filho que foi embora, na doença que bate a porta, está no desemprego. E ele vem falando para a gente, na verdade, vamos procurar sempre nos colocar do ponto de vista do mais alto e tentar enxergar a coisa como um todo, tentar imaginar aqueles croquis que tem, às vezes, em shopping, né? Com aquela obra toda, e me olhar de cima e falar assim, quem sou eu? Que personagem que eu estou desempenhando agora? Como homem ou como mulher, como mãe, como pai, como filho, como filha, como profissional, como membro de uma religião, como profissional, né, também com relação à nossa profissão, na rua, como é o personagem que eu estou desempenhando agora, quais são as dificuldades que eu estou enfrentando e o que essas dificuldades estão me obrigando a modificar em mim, o que elas estão proporcionando em mim. A gente vai lembrar que o militar, antes de participar de qualquer operação, ele precisa de um tempo de treino e normalmente ele reclama desse período de treino porque o treino vai ter por objetivo tirar ele da zona de conforto. Mas preparar, dar resistência, é o preparo físico, o preparo emocional, intelectual também para enfrentamento de algumas situações. A gente lembra que o aluno, quando está na escola, quando está numa universidade, uma pós-graduação, ele é submetido a testes e ele precisa ficar um período estudando para daqui a pouco obter a aprovação. Durante o período que a gente está estudando,
tira a gente da zona de conforto, obriga a gente a fazer uma coisa que, se fosse por opção, a maioria de nós a gente não queria fazer, mas depois que a gente faz, e fica, peraí, eu aprendi isso e agora estou habilitado a estar realizando essa atividade. É interessante que às vezes a gente vai vendo assim, nesse jogo da vida, esses convites que a gente tem, né, a estar conhecendo novas profissões, novos caminhos, e são todos caminhos que vão preparando a gente sempre para frente, sempre para cada vez para melhor. A gente percebe assim que aquela pessoa que é preguiçosa, ela acaba dependendo de muita gente para fazer um monte de coisa, enquanto aquela pessoa que tem boa vontade e que enfrenta os problemas de frente, ele dentro de casa mesmo, a gente vê às vezes, né, o homem que mexe com a parte elétrica, quando aparece um piso para trocar, ele vai lá e se aventura ele mesmo para trocar o piso, mexe no chuveiro, na resistência do chuveiro, dá um problema qualquer de bomba, ele vai lá e tenta consertar a bomba, só quando não tem o mesmo jeito ele procura um profissional, ele acaba ficando mais habilitado a resolver um monte de problema, enquanto que aquele outro que é preguiçoso vai sempre dependendo das pessoas, e quando não tem essas pessoas por perto, aí ele entra em sofrimento. Por quê? Porque na verdade ele não desenvolveu nele essa capacidade de dar a volta por cima, de resolver os problemas. Então vamos começar a pensar assim, né? Quais são os sofrimentos que eu estou trazendo na minha vida? É claro que vai ter aqueles sofrimentos, por exemplo, perda de um ente querido. Perda de um ente querido é um sofrimento só para a gente lembrar que nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na natureza e que a morte faz parte da vida. A gente às vezes não se conforma, porque a gente fala sempre no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, mas a gente não queria nada que seja feita a nossa vontade, a vossa vontade, queria que seja feita a minha vontade, né? Então a gente procurar lembrar assim, quem apita não sou eu, o juiz está lá em cima, está em outro lugar, a gente não consegue compreender muito bem agora, mas no momento a gente está na posição só de se submeter mesmo. Quando a gente tiver uma doença também qualquer, a gente pensar assim, o que essa doença está trazendo para a gente? Eu vou trazer uma informação para vocês, que é uma informação assim, muito legal, né, que uma vez eu conheci um senhor que ele era dirigente de uma casa espírita, e ele falava assim para mim, né, ele tinha recordação de vida passada, algumas pessoas têm isso, eu sou uma pessoa também que trago recordações, numa outra oportunidade a gente até fala mais sobre isso, né, mas ele falava assim, eu falo, poxa, eu agradeço a Deus a diabetes que eu tenho hoje, porque foi permitido ver que da última vez que eu também era viciado em doce, eu sofri muito do outro lado da vida, porque do outro lado da vida não tinha doce igual aqui, eu queria comer um doce, não podia, tive até crise de abstinência, sofri bastante. Então agora a diabetes está me obrigando a mudar o meu comportamento, né? Está tendo que ser a força na marra, porque se eu não mudar eu sofro aqui no meu corpo físico. Mas esse sofrimento, no final das contas, está sendo bom para mim enquanto espírito, porque quando eu chegar lá do outro lado, eu vou chegar menos dependente do açúcar ou totalmente independente. Vou conquistar minha autonomia, vou conquistar minha liberdade. Então eu convido vocês nesse momento a gente pensar assim, todo sofrimento que a gente está tendo, ele está sendo útil ou está me convidando a reparar alguma coisa equivocada que a gente tem em nossa vida. Então às vezes eu estou sofrendo muito porque não tenho paciência em aguentar algumas coisas. Aí a vida vai começar a testar a gente na paciência, toda hora mandar os testes, toda hora mandar dificuldade. Quando a gente começa a tolerar aquilo, deixa de ser um sofrimento, a gente passa por aquilo tranquilamente. Vamos pensar assim, gente, esses grandes missionários que vêm para cá para a Terra, a marca que eles deixam principalmente é a marca da resignação. Né? Você vê que eles chegam a um ponto que eles compreendem a natureza do sofrimento, agradecem a Deus, porque a lição termina assim, né? Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A gente não tem que buscar sofrimento coisa nenhuma, não. Né? Aí é masoquismo. Mas esse sofrimento natural que a vida traz pra gente, está querendo ensinar alguma coisa pra gente. Então vamos olhar para ele, vamos tentar compreender o que ele tem a dizer, quem serei eu quando tiver passado por ele, né? Como eu tenho que me preparar para vencer esse problema. Ele fala assim, que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja o nosso Pai glorificado para sempre. A gente sempre agradecer, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo, muito obrigado porque eu estou com lucidez, estou conseguindo compreender as minhas dificuldades, eu quero aprender a vencer essas dificuldades agora, porque não existe melhor vitória do que a vitória sobre nós mesmos. Quando fala assim, não nos deixeis cair em tentação, não se está falando afastai de mim a tentação. Deixa vir a tentação, eu tenho que aprender a resistir sozinho.
Essa é a maior vitória, então muito obrigado, meu Deus, que assim seja.